Sim. Assim, tem um lugar pra mim. A tua mesa cubra. Aqui tem vinho e um lugar pra mim. A tua mesa cubra. Aqui tem vinho e pão. Sejam muito bem-vindas, embaixadoras de Cristo. Sejam muito bem-vindas ao nosso encontro, à nossa reunião, onde eu vou ensinar para vocês, como eu prometi, sobre o jejum bíblico. Obrigada a vocês que já estão abrindo as câmeras aí. Que bênção conhecer vocês, Rosângela, Miriam, Lucy. Lene, Andréia, boa noite, Angelita. Deus abençoe. Eu sei que eu saí agora há pouco do trabalho, estou limpando. Amém, minha irmã Andréia. Andréia já faz parte da Academia da Alimentação, já caminha conosco, é uma incrível psicóloga. Vai ter muita gente aqui que já faz parte da Academia da Alimentação e elas aprenderam a jejuar de forma correta, elas aprenderam a jejuar da forma que Deus ensina na palavra dele. Então, é isso que eu quero te ensinar hoje aqui. Eu quero ser breve, porém profunda, para que vocês realmente entendam o que que é o jejum bíblico e a partir de hoje a sua vida mudar de fato. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem puder, né, abrir a câmera aí para a gente ver o seu rostinho, né? Ó, já entrou a Kaira, nossa irmã lá do Uruguai. Tem bastante gente aqui. Então vamos lá, minhas irmãs. Vamos ser rápidas, objetivas, né? Se você, quem aqui já tentou jejuar e não consegue, eu quero que vocês falem aqui no chat que eu quero acompanhar vocês, né? Quem que já tentou jejuar, mas não consegue, já tentou emagrecer, não consegue, já tomou até aquelas injeçãozinhas, já até emagreceu, mas depois volta tudo de novo. Ah, Valber, você tá, o seu nome como que é seu nome? Você tá no do seu marido? Ela falou, boa noite, desculpe estar assim, mas acabei de chegar de um dia de trabalho, não deu tempo de me produzir. É, Altiva. Fica à vontade, Altiva. Aqui é um grupo muito acolhedor, nós podemos ser transparentes, tá bom? Aqui é um grupo que você pode se sentir à vontade, pode aparecer do jeito que você sentir. Eu me arrumei um pouquinho para me apresentar para vocês, né? Mas a gente é transparente aqui, quem está caminhando com a gente há mais tempo já sabe disso. Tá aqui também presente parte da nossa equipe, né? As nossas monitoras estão aqui. Tá aqui também a nossa Nutri, que, que nos orienta, né? Que vai trazer orientação para nós, assim, de alimento mesmo, se você decidir caminhar conosco. Mas depois eu vou falar sobre isso. Vamos ao que interessa, que é realmente a parte do jejum bíblico. Você sabia que a Bíblia, ela tem uma parte, uma chave que fala exatamente do jejum que Deus aceita, do jejum que Deus estabeleceu para a gente fazer? Você sabia disso? Escreve aqui no chat para mim. Se eu quero ter uma noção se você já sabia, se você não sabia. Se você quiser abrir seu microfone e falar, Angelita, eu já sei. Eu já sei até que parte que é. Ó, a Altiva já sabe. Ela sabe que parte que tá. Isaías 58. Quem mais sabe que existe essa chave na Bíblia? Ou que nunca ouviu falar? Sim. A Miriam diz que sim. A Alice diz que sim. Olha, tem muitas mulheres que conhecem já essa passagem e você já jejuou em cima dessa passagem e o que que aconteceu com a sua vida quando você jejuou? Ou você
só conhece e nunca conseguiu colocar em prática essa passagem? Conta aqui pra mim. Angelita, já jejuei. Se você quiser abrir o seu microfone para você falar, pode falar. A Alice abriu, ó. Quer falar, Alice? A Alice tá com o microfone aberto. Fala aí com a gente, Alice. Você Oi, eu acho que eu abri sem querer, então. Boa noite. então já aproveita e fala com a gente, minha linda. Você já fez esse Eu tô jejum? aqui toda desarrumada, acabei de chegar na academia, tô suadinha. Não tem problema, você tá linda. E Hum. exemplar, acabou de chegar da academia, ó, fazendo um exercício físico. Sim. Diga aí pra mim, É, você conhece o jejum bíblico? Você já fez? O que que mudou na sua vida? já fiz algumas vezes, né? Inclusive, em novembro, a gente fez de 40 dias, sendo que os 3 últimos dias só na água, né? Uau, Eu fiz com o pastor Veríssimo e pastora Luciana Drummond. Não sei se a senhora conhece. que legal, que bênção ali. E mudou? O que que mudou? O que que você viu de mudança na sua vida através desse jejum? Assim, mudou muita coisa, porque quando a gente começa, a gente acha que a gente não é capaz, né? E assim, muda a mentalidade, muda, eu acho que muda tudo, o estilo de vida, né? É um novo estilo de vida. Você vê que você não precisa, não depende daquilo ali, né? Que existe algo mais e que a palavra também alimenta, né? Amém. E você chega num patamar que você não sente mais fome, né? A fome também é muito psicológico, né? É muito de ansiedade, é muito do momento que você está. Então, chega a um ponto ali que quando tu começa mesmo no jejum diariamente, tu te condiciona que tu não sente mais fome. É exatamente isso, né? E aí Porque a gente ficou sem açúcar, sem glúten, sem a carne vermelha também por um período. Então, é um estilo de vida mesmo, né? exatamente, estilo de vida. Obrigada, Alice, por falar aqui com a gente. Quem mais? Agora, Agradeço. quem nunca fez? Quem tá aqui que nunca fez o jejum, que quer aprender, que já tentou, que nunca conseguiu, mas quer aprender hoje aqui esse jejum bíblico. Todo mundo já fez? Todo mundo já fez? Gisele, abre aí seu microfone, e fala com a gente. Boa noite. Eu nunca fiz. Eu Nunca já li a passagem, mas eu nunca fiz. Nunca fez, beleza. A Elisete também escreveu aqui, nunca fiz. Quem mais nunca fez o jejum? Só, só, só as duas irmãs? Eu nunca fiz, a Luciene. Escreve aqui para mim, todas vocês que não fez. Por que que é importante? Por que que é importante a gente saber? Porque a gente vai agora falar com você, explicar para você o que que Isaías 58 de fato faz na nossa vida. E você, depois que você entender, é por isso que eu pedi para você ser a câmera ligada, para você se concentrar aqui, porque tem uma palavra de Deus para o seu coração hoje que vai mudar totalmente a sua vida. Talvez você que até já fez o jejum, às vezes você vai falar assim: nossa, tem algo na palavra de Deus que se renovou hoje na minha vida que eu não sabia. Amém? Então, se você, né, já tentou jejuar e não conseguiu, se você já tentou emagrecer, quem que tá aqui para aprender o jejum e para ter o benefício do emagrecimento? Hoje eu vou ajustar isso na sua mente e no seu coração. Quem que já, ó, a Kátia escreveu, faço jejum, mas não sei qual seria a diferença do Isaías 58. Boa, Kátia. Obrigada por compartilhar. Então, quantas vezes, né, quem que tá aqui também, responde aqui pra mim, se você tá aqui, porque o Instagram é emagreça com a Bíblia, né, emagreça com a Bíblia. Quem tá aqui também tentando buscar emagrecer, alinhar o seu, ó, tem aqui algumas irmãs, escreve aqui, eu quero emagrecer também.
Escreve aqui para mim que depois eu quero ler e conhecer vocês um pouquinho melhor. Então, se você e- quantas vezes a gente entra tão animada, né, para fazer um jejum, para emagrecer? Não, agora minha vida vai mudar, agora vai, eu vou emagrecer, mas aí a gente acaba se sentindo fraca, se sente culpada, depois se sente até frustrada. E se você chegou aqui dessa forma, essa palavra é para você. Talvez o problema nunca tenha sido falta de força da sua parte. Talvez tenha sido excesso de peso emocional. Hoje, eu não vim aqui falar para você sobre parar de comer. Eu vim aqui falar para você parar de carregar pesos que não são seus. Muitas de nós mulheres carregamos pesos que não são Caramba! nossos. Eu tenho que parar às vezes um pouquinho para desligar o microfone porque dá algumas interferências aqui, mas a gente vai alinhar, não tem problema. Então, Isaías 58 não é um texto, ele não é um texto de cobrança, ele é um texto de convite. Hoje, se você está aqui, Deus está te convidando. Mas ele não está te convidando para te cobrar e falar para você que você está fazendo errado ou que você já fez errado. Ele está dizendo para você: deixa eu te curar. Você recebe isso? Deixa eu te curar. O Senhor quer trazer cura para você, cura de dentro para fora. E o emagrecimento, ele vai ser uma consequência. Uma consequência, como todas as mulheres que já entraram no Emagreça com a Bíblia, desfrutaram disso. Mulheres eliminaram 20, 30, 40 quilos. Eu eliminei 30 quilos. A minha filha, que está aqui também, que é uma das embaixadoras, eliminou 36 quilos. E tem mulheres aqui que pode testemunhar para você ao vivo, e depois eu vou dar oportunidade para elas falarem para vocês quantos quilos elas já emagreceram. E nós estamos aqui hoje convidando vocês a viver esse Isaías 58, mas não só viver, mas fazer parte desse movimento. O Emagreça com a Bíblia, ele é um movimento, reconstrução. Por que reconstrução, Angelita? Porque esse foi o sonho que Deus me deu. Quando eu perguntei para o Senhor, Senhor, qual é a minha missão aqui na Terra? O que que eu vou fazer aqui para que o seu nome seja conhecido, para que a sua palavra seja conhecida e que mulheres assumam o posicionamento delas de filhas? Deus me deu um sonho escrito, estava escrito, reconstrução. E eu não entendi nada naquele momento. Não entendi absolutamente nada. Mas com todo o meu processo de dor, de depressão, de excesso de peso, de desejo de tirar a minha própria vida, Deus me deu um consolo. Deus revelou na palavra dele muitas coisas e tem me revelado. Porque eu vou falar para vocês, minhas irmãs, a alimentação, ela é um espinho na minha carne. E tem mulheres que vai ter esse espinho na carne até a volta de Cristo. Por quê? Porque é aí que Deus vai trabalhar em nós e nos usar para a glória dele. Então, se você se sente consolada com isso, talvez o seu espinho na carne seja também o emagrecimento. Ou talvez não. Seja apenas entender melhor a palavra e se posicionar como filha do Deus Altíssimo, para você também ser a voz de Deus nessa geração. Amém? Então, vamos lá. Se você está com a sua Bíblia, abra Isaías 58. Nós vamos fazer uma breve oração, mas eu quero que você já deixe a sua Bíblia aí aberta, se você tiver. Se você não tiver, eu vou ler aqui. Você vai entender Isaías 58 de uma forma muito especial hoje, que vai fazer você realmente querer, desejar esse jejum e você vai se colocar na posição hoje. Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai. Nós estamos aqui porque eu sei e confio que esse encontro foi preparado pelo Senhor. Aqui está reunidas, Pai, quase 30 mulheres. Um remanescente que o Senhor está levantando para a sua glória. Senhor, se eu ler a sua palavra e o teu espírito não intervir, e o teu espírito não nos visitar,
e o teu espírito não esclareceu o que essa palavra tem para o nosso coração, vai ser apenas sinos zunindo aqui. Mas, Pai, se o teu espírito agir aqui e nós queremos entregar esse momento agora ao Senhor, que não seja a minha boca, que não seja as minhas palavras, que não seja o meu entendimento, mas que seja o teu espírito ministrando em cada coração aqui presente. Pai, não nos deixa sair daqui como nós entramos, mas nos faça sair daqui posicionadas para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim: eu primeiro vou ministrar Isaías 58, depois eu vou te dar os passos práticos para você jejuar da forma bíblica, tá bom? É a primeira vez que eu tô fazendo dessa forma aqui na internet. Tá dizendo assim a palavra de Deus. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5, e aqui nesse espaço você vai entender o jejum que Deus não aceita. Presta atenção. Do versículo 1 ao versículo 5, você vai entender o jejum que não é aceito pelo Senhor. Diz assim a palavra de Deus: grite alto com todas as forças, todas as suas forças. Grite alto como o som da trombeta. Fale ao meu povo, Israel, sob sua rebeldia e seus pecados. Aqui, a palavra grega, a palavra hebraica usada aqui para esse grito, para esse, era como se fosse o tocar do chofar. No hebraico, essa palavra é como se tá dizendo assim: Deus está tocando o chofar e nos chamando para gritar muito alto sobre o nosso pecado. O que é o pecado? O pecado é errar o alvo, é simplesmente errar o alvo. Que alvo, Angelita? Deus tem um sonho para o coração, Deus tem um sonho no coração dele para cada uma de nós que estamos aqui. Cada uma de nós que estamos aqui. Então, quando nós erramos o alvo, nós saímos da rota do sonho que Deus tem para cada uma de nós aqui. Então, isso a Bíblia chama de pecado, errar o alvo, não entender aquilo que está no coração de Deus para cada uma de nós aqui. Quem aqui, só levanta a mão ou escreve aqui no chat para mim. Quem aqui já sabe o propósito pelo qual Deus te criou? Quem aqui já está posicionada, exercendo a sua missão aqui na Terra, o seu chamado aqui na Terra? Angelita, eu não sei não o meu chamado. Pois então, esse jejum vai te ajudar a entender o seu chamado aqui. Porque filha tem chamado, filha tem propósito. E vocês são filhas, filhas do Deus Altíssimo. E muitas vezes a gente erra esse alvo e a gente fica dando voltas e voltas e voltas, e muitas vezes a gente até vai lá na igreja que a gente congrega, ou a comunidade onde a gente fica, e a gente fica caçando um monte de coisa para a gente fazer. Eu vou atuar aqui nesse ministério das mulheres porque eu gosto das mulheres. Eu vou atuar aqui com as crianças porque eu gosto de cuidar das crianças. Mas não foi um chamado e uma confirmação de Deus para você estar ali. Eu vivia dessa forma. Eu vivi durante muito tempo. Hoje eu estou aqui no Brasil, mas eu moro no Japão e eu vou voltar para o Japão no mês 5. E lá no Japão eu atuava na igreja em várias áreas. Em várias áreas. Porém, nenhuma área era a área que Deus me chamou. Eu fazia com excelência, eu aprendi a cuidar de criança, eu aprendi a cuidar de mulheres, eu aprendi a ministrar a palavra, porque eu ministrava a palavra também na igreja, mas não era o local que Deus me chamou. E tudo o que eu passei, foi para que Deus me colocasse hoje no ministério. Emagreça com a Bíblia. Que na verdade, o gancho, a isca é o emagrecimento. Mas quando a mulher chega aqui, além dela emagrecer, ela encontra o propósito dela em Cristo. Amém? Tá fazendo sentido para vocês? Ó, a Altiva falou aqui: sei que nascemos para adorá-lo em primeiro lugar,
mas tem um propósito também específico para mim, e esse ainda não sei qual é. Tem também sirvo no ministério infantil. Glória a Deus. Então, você vai descobrir. Você vai descobrir através do jejum bíblico. Então, olha só o primeiro versículo, pano para manga que já deu. Então, aqui nós vamos no jejum, nós vamos aprender a parar de errar o alvo. Não é que nós vamos parar de pecar, não, viu? Porque pecadores nós somos. Isso não vai existir na nossa vida até a volta de Cristo. Porque a Bíblia fala que aquele que fala que não tem pecado, ele é um mentiroso. Mas nós vamos parar de errar o alvo mais, nós vamos errar menos. Então, vamos lá para o versículo 2. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender ao meu respeito, mas agem como nação justas, que jamais abandonaria as leis do seu Deus. Pedem que eu atue em seu favor e fingem parecer estar perto de mim. Dizem: jejuamos diante de ti. Por que não presta atenção? Não nos humilhamos com severidade e tu nem reparas? Vou lhes dizer por quê. Eu respondo: é porque jejum para satisfazer a si mesmos, enquanto isso oprimem os estrangeiros. Então, olha aqui, o que está acontecendo aqui? O povo estava jejuando, estava orando, estava buscando a Deus, mas eles não mudavam. Eles não mudavam o coração. Eles não mudavam o comportamento. Eles jejuavam, mas eles continuavam. E agora nós vamos entrar aqui numa aplicação para nós como mulheres. Eles jejuavam, mas eles continuavam gritando com os seus filhos em casa. Eles jejuavam, mas eles continuavam oprimindo os seus maridos. Eles jejuavam, as mulheres jejuavam, mas elas continuavam tratando mal as pessoas, principalmente os da sua casa. Elas jejuavam, mas elas continuavam falar mal da irmã, do irmão, olhar para a vida do outro e falar do outro. Elas jejuavam, mas elas continuavam o mesmo comportamento que elas tinham. E aí Deus, que vê todas as coisas, e tem muitas mulheres no Emagreça com a Bíblia, minhas irmãs, que é impressionante, inclusive eu, que depois do jejum bíblico começou a tratar o marido melhor, a tratar os filhos melhor, a tratar, ó, tem alguém balançando a cabeça aqui, ó, a tratar a família melhor. Por quê? Porque o jejum bíblico, ele transforma o coração. Elas jejuavam também, mas continuavam sentindo culpa, sentindo peso, sentindo medo. Elas jejuavam e não tinham clareza de propósito, não tinha clareza de vida. Não sabiam que elas eram sal da terra e luz do mundo. Não sabiam que elas eram embaixadoras. Eu vou chamar muito vocês aqui de embaixadoras, porque embaixador é um representante do reino. Mas como que eu vou representar o reino se eu estou cheia de culpa? Se qualquer pessoa fala alguma coisa para mim, eu brigo com essa pessoa. Eu não tenho o discernimento do Espírito Santo, eu não tenho o fruto do Espírito, que é o amor. E o amor, ele se desenvolve na nossa vida e se manifesta através de várias virtudes, que é a amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a longanimidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Então, se o fruto do Espírito, ele não se desenvolve na minha vida, na virtude, nas minhas virtudes, o jejum que eu estou fazendo, ele é um jejum religioso, igual esse povo aqui. E esse povo a quem Deus estava falando, eles eram um povo da igreja, era um povo que conhecia Deus, que conhecia Jesus. Então, esse jejum, da forma que eles estavam fazendo, ele cansa o corpo. Ele cansa o corpo e ele não transforma a vida. Talvez você já jejuou desse jeito.
achou que o jejum. Nossa, quem aqui já achou que o jejum é um peso? Meu Deus do céu, vou ter que ficar sem comer. Misericórdia, não vou aguentar. Não aguento ficar sem comer. Não aguento de forma alguma ficar sem comer. Minhas irmãs, nós vamos falar mais da parte espiritual aqui hoje. Mas se você decidir entrar na academia do jejum, da academia da alimentação com a gente, você vai ver que o jejum, ele é muito mais do que só a espiritualidade. O jejum é o maior remédio. Anota isso daí. O jejum é o maior remédio que a gente precisa na nossa vida. Por isso que Jesus, quando ele foi falar sobre jejum, ele falou assim: quando vocês jejuarem, partindo da perspectiva e do pressuposto que nós, como filhas de Deus, jejuaríamos constantemente. Então, o jejum hoje, muitas de nós nunca nem jejuou na vida. Por quê? Porque não sabemos o benefício do jejum. Você sabia que depois de 16 horas que você está sem comer, o seu corpo entra num estado chamado autofagia? Quem aqui nunca ouviu falar de autofagia? Levanta a mãozinha assim para mim. Quem nunca ouviu falar de autofagia e não sabe o que que é autofagia? Todo mundo sabe o que que é autofagia? Parabéns. Então, depois de 16 horas, nós entramos num processo chamado autofagia. A autofagia, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o quê? Ela vai pegar as células suas que tá morta dentro de você, dentro de mim, e ela vai fazer um processo de regeneração dessa célula. Então, aquela célula que iria virar um câncer, ela se regenera. Aquilo que iria virar uma diabetes tipo 2, que existe a diabetes que a pessoa já nasce, mas existe o diabetes tipo 2 também, que é causado por conta da má alimentação. Então, o que ia virar diabetes já não vai virar mais. Você sabia que tem estudos que hoje comprova que o Alzheimer, ele é por conta da má alimentação? São bactérias, no nosso intestino se concentra bactérias boas e bactérias ruins. E quando a gente vai se alimentando de forma errada, a gente não cuida da nossa alimentação, e no meu caso eu tinha colocado a alimentação como um ídolo, ela era uma idolatria para mim, porque quando doía as minhas feridas, e eu vou falar um pouquinho de ferida um pouquinho mais para frente, quando doía as minhas feridas, ao invés de eu buscar o consolo no Espírito Santo, eu buscava na comida. Quantas de vocês se identificam comigo aqui? Eu, quando doía as minhas dores, que eu não sabia, ó, tem gente já levantando a mãozinha. A gente buscava na comida. Mas quando a gente descobriu e destronou a comida, destronou esse ídolo, agora a gente sabe aonde a gente busca o consolo, que é no Deus Altíssimo, no Espírito Santo de Deus. Ficou claro? Altiva, você quer falar? Você levantou a mãozinha. Ou levantou por engano? Vocês podem me interromper, viu, meninas? Pode me interromper se vocês quiserem falar, tá bom? Ó, percebemos que você falou, abaixemos sua mão. Tá. Vou abaixar sua mãozinha aqui. Então, olha só. Esse primeiro bloquinho que a gente estudou aqui, de Isaías 58, do 1 ao 5, ele está revelando o jejum que Deus não aceita. Esse jejum que não traz uma mudança de dentro para fora, ele não é aceito por Deus. Agora, nós vamos ver o jejum que Deus escolhe, do versículo 6 e versículo 7. Ele vai falar assim, ó: de que adianta jejuar se você continua brigando e discutindo? Como esse tipo de jejum, não ouvirei. Esse tipo de jejum que você jejua, continua brigando, continua discutindo com todo mundo, eu não aceito. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinza. É isso que vocês chamam de jejum? Vocês acreditam mesmo que vocês vão agradar o Senhor com esse jejum?
Esse é o tipo de jejum que eu desejo. Ó, versículo 6. Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas de seus empregados. Libertem os oprimidos e remova as correntes que prendem as pessoas. Reparta seu alimento com faminto. Ofereça abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam e não escondam dos que carecem de ajuda. Olha só, Deus está dizendo aqui qual é o jejum que ele escolhe. Minhas irmãs, jejum não tem nada a ver com alimento. Jejum não tem nada a ver com o prato. Eu coloquei lá no meu Instagram hoje. Jejum não começa no prato. Jejum começa na rendição do nosso coração. Jejum começa na rendição do nosso coração. Não é um jejum só de aparência. É um jejum de libertação. Esse jejum, ele traz libertação para as áreas da nossa vida. O que que ele faz? Ele fala: solta as correntes da injustiça. Solta as correntes da injustiça. Desata as amarras do jugo. Põe em liberdade os oprimidos. Isso aqui não está falando de força humana, minhas irmãs. Está falando de Deus tocando, onde sozinhas nós não conseguimos tocar. Sozinhas nós não conseguimos desatar as correntes de injustiça. O jejum que Deus aceita, ele desata as amarras do jugo. A gente não vai mais olhar e julgar. E a gente não vai ter esse jugo. O jugo antigamente era um pau que era colocado em dois bois assim para eles puxarem as cargas. Quantos jugos você está carregando, minha irmã? Quanto peso você está carregando aí no seu ombro? Quantas cargas você está carregando que não são suas? E o que é pior, você nem sabe. Porque quando essa raiz que está lá dentro do seu coração, ela se manifesta, você vai lá e corre para a comida ou corre para qualquer outro escape. Tem gente que corre para comida, mas tem gente que corre para ligar para uma pessoa, para falar do outro. Tem gente que corre para ali para dentro do seu lar e começa a descontar no seu marido, começa a descontar nos seus filhos. Tá fazendo sentido para você? Só que você nem sabe que isso é uma corrente que tá te amarrando. É uma raiz que tá te amarrando. E hoje Jesus quer te curar. Hoje Jesus vai te curar dessa amarra e dessa prisão. Então, esse soltar essas correntes, dessa injustiça, ela vai sair porque você vai aprender a se render. E aqui você já começa a ter um alívio, porque não é você que faz, é o Senhor que opera. Mas como que ele vai operar? Quando você começar a abrir o seu jejum da maneira correta. E eu vou te ensinar isso. O que que muita gente tem usado o jejum? Muitas mulheres têm usado o jejum para resolver os seus problemas e não para deixar Deus curar você e te posicionar. São duas coisas diferentes. É a espiritualidade redentiva e a espiritualidade resolutiva. E eu quero que você identifique na sua vida qual espiritualidade você tem usado. A espiritualidade redentiva, ela é quando a gente para de tentar consertar os nossos erros e permite que Deus vai na raiz. Isso é espiritualidade redentiva. Não é sobre fazer para Deus, é sobre deixar Deus fazer em nós. E isso é espiritualidade redentiva. Redenção, ela não nasce de controle, ela nasce de rendição. Na redenção, Deus revela, nós não fugimos mais. Nós não fugimos mais da dor. Nós não fugimos mais daquilo que está doendo. A gente resolve parar e falar assim: Deus, agora eu resolvi falar com o Senhor.
Isso aqui tá me doendo. Isso aqui tá me corroendo. Isso aqui é isso que o meu pai fez comigo há anos atrás, tá me doendo até hoje. Isso que o meu irmão fez comigo tal dia, tá me doendo até hoje. Isso que o meu filho fez comigo há tanto tempo atrás, tá me doendo até hoje. Esse abandono que eu sofri tá doendo até hoje. Essa falta de amor, essa escassez que eu vivi lá na minha infância, tá me doendo até hoje. E agora resolvi falar dessa dor para o Senhor. Isso que é o jejum. O jejum que Deus escolhe é esse. Eu resolvi agora, Senhor. Por que que eu tô traduzindo dessa forma? Porque Deus, ele já sabe tudo que tá doendo dentro de nós. Deus, ele já sabe todas as correntes que tem dentro de nós. Mas nós é que não sabemos. E quando nós não sabemos, nós ficamos tocando de roda e não conseguimos resolver essa situação. Ó, a Altiva já escreveu aqui, ó. Meu Deus, como eu precisava ouvir essa palavra hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá fazendo sentido para vocês? Escreve aqui para mim no chat. Angelita, faz igual a Altiva, minhas irmãs. Vamos participar. Vamos participar. Se você não consegue escrever, dá um sinal aí, dá um glória, levanta a mão, que nós vamos entender. Então, hoje você está aprendendo que essas dores, e vai ter dor, minha irmã, que muitas vezes você nem vai saber. Ela vai se manifestar através daquela vontade louca de comer. Hora que te der essa vontade louca de comer, essa compulsão, você vai parar, você vai respirar e você vai perguntar: Senhor, aonde está a raiz? Aonde está a raiz? Aonde está instalada essa dor? O que que é essa dor? E essa dor, minha irmã, ela vai ser cura para outras pessoas. Olha como que Deus trabalha. Todas as nossas dores, todas essas dores que eu tô falando aqui para você, foi dores que o Senhor me curou e tá me curando e eu tô no processo ainda. E muitas das mulheres que estão aqui no Emagreça com a Bíblia, elas também estão sendo curadas. Por isso que elas amam o Emagreça, por isso que elas amam o Mesa Profética. O que que é o Mesa Profética, Angelita? É a nossa reunião onde a gente se alimenta da palavra. E o que que é o nosso memorial de libertação? É o outro encontro que a gente faz e que nós vamos voltar, viu, embaixadores? Não tinha dado essa notícia para as embaixadoras que já estavam no Emagreça, mas terça-feira vai ser o nosso Mesa Profética e na quinta-feira vai ser o nosso memorial de libertação, ó. Tem mulher aqui vibrando, glória a Deus. Tava com saudade, porque eu estava de férias aqui. E eu estou voltando hoje está sendo o nosso primeiro encontro do do ano de 2026 aqui com vocês, dando essa oportunidade para vocês. E aí, a gente faz o Mesa Profética, entende a palavra, Deus vai nos libertando através dessa palavra, a gente vai praticando o jejum bíblico, vai ruminando essa palavra e na quinta-feira a gente vai ter o nosso memorial de libertação. Minhas irmãs, vai ser incrível esse ano. É um novo formato que Deus deu para o Emagreça com a Bíblia esse ano. Antes, a gente tinha mesa profética todos os dias, mas a gente não tinha esse momento de mesa, essa mesa preparada para a gente conversar e compartilhar o pão. Porque a palavra é o pão vivo, é o nosso maná diário que desce do céu. Mas essa palavra muito depositada em nós, sem a gente ruminar essa palavra, sem a gente pensar nessa palavra, aplicar essa palavra no nosso coração e na nossa vida, a gente começa a ser religiosos. Por que religiosos? Porque a gente tem muito da palavra, mas a gente não sabe como viver a palavra. Então é isso que o Memorial de Libertação vai trazer para nós na nossa mesa preparada de quinta-feira. Depois eu vou passar todas as instruções lá no grupo da Academia da Alimentação. Não se preocupe, viu? As mulheres que já estão lá. Vamos mais um pouquinho aqui para a gente não passar do horário que eu quero fazer em 1 hora e para a gente já ficar, para a gente não passar das 10.
Aqui no versículo 8 e 9, vai ser agora, ó. Você já aprendeu no primeiro versículo, do 1 ao 5, o jejum que Deus não aceita, que é o jejum que não traz transformação e libertação para você. Do versículo 6 e 7, você aprendeu o jejum que Deus aceita, que é tirar essas correntes. E também você já aprendeu a forma que você vai fazer para tirar essas correntes, para tirar o jugo. Agora você vai aprender também que há promessas aqui em Isaías 58 para quem faz o jejum correto. Olha só, versículo 8 e 9 vai dizer assim, ó. É como se Deus estivesse falando assim para você, olha, você já entendeu que você estava errando o alvo, enquanto você não estava falando nada para mim. Agora você aprendeu que você pode falar para mim das suas dores, porque eu já conheço elas. Mas quando você decide falar comigo, quando você decide se render, quando você decide entregar nas minhas mãos, eu vou curar e vou te libertar dessas raízes. Mas não vai ser para ficar só em você. E agora vai entrar aqui, ó. Então, a sua luz virá como o amanhecer, e as suas feridas sararão num instante. Olha só a promessa aqui. Você está buscando cura fora do jejum? Não vai ter. É o jejum bíblico que te traz a cura. Então a sua luz virá como amanhecer, e as suas feridas sararão num instante. Os condu, Sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão e eu responderei: aqui estou. Ele dirá: removam o jugo pesado de opressão e parem de fazer acusação e espalhar boatos maldosos. Minhas irmãs, quando esse jejum que nós estamos explicando aqui acontece, Deus promete algumas consequências claras. O que acontece? A luz rompe. O que é a luz romper? A sua mente vai ficar clara, vai ter clareza para você de propósito, vai ter clareza de missão, vai ter clareza de posicionamento. A cura vai ter direção, vai ter entendimento. Você não vai ficar mais cega, você não vai ficar mais dando voltas. Vai acontecer também a restauração, a cura vai brotar sem detança. O que é isso? A cura vai brotar sem detança? É instantânea a cura. Instantânea a cura. Tem mulheres aqui no Emagreça com a Bíblia que testemunharam no primeiro desafio que ficou, que foi liberta da compulsão alimentar, que foi liberta de várias coisas. E aqui também ele vai falar, essa cura vai brotar sem demora, ó. Vai ser instantânea. O que vai ser essa cura? A sua restauração emocional e a espiritual. A cura emocional e espiritual para você ter clareza, para você ouvir ao Senhor, para você ter sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, para você continuar caminhando. Isso para mim é algo que arde no meu coração de uma forma, minhas irmãs, porque dinheiro não consegue comprar isso daqui. Dinheiro não consegue comprar a clareza, a cura que você vai ter quando você faz o jejum de fato que Deus estabeleceu. Aqui está falando também que a justiça vai para a nossa frente, a justiça de Deus indo na nossa frente. Ou seja, Deus começa a abrir os caminhos. Deus começa a abrir os caminhos da nossa vida. E a presença dele vai guardar a nossa retaguarda. Ou seja, a gente está segura e a gente pode descansar que Deus está conosco. Esse jejum, minha irmã, ele não enfraquece, ele te posiciona. Tá fazendo sentido para você? Você já tinha visto Isaías 58 pregado dessa maneira, ensinado dessa maneira? Escreve aqui para mim, porque é isso daqui que a palavra de Deus está prometendo para você. E por isso que você até hoje não tinha entendido o jejum bíblico da forma de fato que ele é, que ele transforma, que ele cura e que ele te posiciona. Versículo 10 e versículo 12 vai nos mostrar o impacto na vida, na nossa vida, porque ele vai nos curar, mas não vai ficar só na nossa vida.
Ele vai para a sua geração. Olha só que coisa incrível aqui, ó. Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Então a sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. O Senhor guiará continuamente. Olha que promessa, minhas irmãs. O Senhor te guiará continuamente e dará água quando você tiver sede e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como fonte que não para de jorrar, e reconstruirão as ruínas desertas das suas cidades e serão conhecidas como reparadores de muros e restauradores de ruas e de casas. Então aqui o jejum que Deus aceita, ele gera um impacto na sua vida, mas não só na sua vida, mas também na sua geração. Deus está deixando bem claro aqui que isso não para em você, a sua cura não vai parar em você. Por quê? Porque a sua vida não vai viver mais seca, não vai ser mais o seu esforço, não vai ser mais a religião resolutiva, não vai ser mais você pegar a palavra para resolver alguma coisa na sua vida. Você não vai mais ficar vivendo altos e baixos. Depois disso tudo, ainda vem o impacto geracional. Ele vai restaurar lugares destruídos. Minha irmã, todas nós temos problemas familiares. Todas nós, sem exceção. Essa promessa de cura de Isaías 58 é para nós, mas também para os nossos. Porque aqui ele está falando que ele vai restaurar os lugares destruídos. Ele vai levantar os fundamentos antigos. Se eu e você se render, se eu e você se render, a nossa casa vai sentir o impacto também. Não vai precisar da gente ficar lá manipulando, falando o que fulano tem que fazer, ciclano tem que fazer, porque se você não é assim, eu era. Eu chegava, botava o bico lá na vida do meu irmão, falava: olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Na vida da minha filha, coitada da minha filha. Misericórdia. Que Deus restaure o coração dela. Porque eu era esse tipo de mulher. Eu achava que eu sabia de tudo e eu queria me fazer como Deus na vida dos meus entes queridos. E quando eu parei, a cura começou a chegar. E eu estou vivendo essa cura. Estou vivendo essa cura constante na minha vida. Todos os dias, Deus me cura de alguma coisa. Isso é a chave que eu queria te entregar hoje, desse jejum bíblico. E o último versículo, ele vai falar do posicionamento de filha. Versículo 13 e 14 vai falar: guardem o sábado como dia santo e não use esse dia para cuidar dos seus interesses. Desfrutem o sábado e fale dele com prazer como o dia do Senhor. Homem do sábado com tudo que fizeram nesse dia. Honrem o sábado com tudo que fizerem nesse dia e não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Então o Senhor será a sua alegria. Grande honra lhe darei e o sustentarei como minha propriedade que prometi e a seu antepassado Jacó e ao seu eu, o Senhor, falei. Então Deus termina aqui Isaías 58 falando de relacionamento, né? A filha posicionada, ela não vive tentando agradar, ela vive a partir da identidade dela. Ela não vive mais incomodada com o que o outro fala ou deixa de falar a respeito dela. Ela sabe quem ela é no Senhor. Ela obedece porque ela confia no Pai. E esse Pai vai se revelando para ela dia após dia. Porque o jejum, depois de entendido dessa forma, ele passa a ser um estilo de vida. Um estilo de vida. Muitas mulheres no Emagreça com a Bíblia adotaram o jejum como estilo de vida.
e tem tido experiências tremendas com o Senhor. E eu vou abrir já já para elas falarem aqui com vocês um pouquinho. Se prepare aí, quem quiser falar, mulherada, que já tá no Emagreça com a Bíblia aí há um tempo. Ah, então, esse jejum, ele não te coloca como serva cansada, mas ele vai te colocar como uma filha consciente. Uma filha que reconhece que tem um pai e que esse pai quer curar todas as feridas dela, mas a cura não vai trazer só benefícios para ela, vai trazer também consequência de posicionamento e de restauração familiar. Minhas irmãs, isso daqui é tremendo. Isaías 58 é tremendo. Você não precisa se preocupar com aquele irmão problemático que você tem. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que eu preciso apenas aceitar, porque eu tenho um irmão problemático. Eu preciso apenas aceitar ele e amar ele. E aí o próprio Deus vai lá e vai restituir as veredas dele. Amém? Você crê nisso? Você tem alguém que tem problema na sua família? Hoje, peça perdão para Deus pelos julgamentos que você fez. Peça perdão para Deus por tudo que você julgou, tudo que você apontou. E fala, Senhor, eu confio que eu vou fazer o jejum da maneira certa e o Senhor vai restaurar as veredas. O Senhor vai reconstruir toda a minha família. Amém? Glória a Deus. Então, quais são os passos práticos que você vai ter que fazer no jejum? Primeira coisa, rendição. Deus revela para nós as nossas feridas e nós vamos responder a essas feridas, né? Na espiritualidade redentiva, a gente não escolhe o que vai ser curado. A nossa decisão é nos colocar diante de Deus e falar: Senhor, revela o que está doendo. Nosso papel, minhas irmãs, a partir de agora é parar de fugir. Do eu, corre para Deus. Do eu, corre para Deus. Quando eu. Tem até uma mentoria que a gente fez em cima das raízes, que foram as raízes que foram reveladas. Deus me revelou quando eu estava nesse processo de cura. E quando a pessoa quando eu estava nesse processo de cura, Deus me revelou 6 raízes, inclusive nós temos essa mentoria, que a primeira raiz é pactos de fertilidade e sensualidade. O que são esses pactos? É quando a pessoa usa o corpo do jeito errado, só por prazer ou por atenção, e esquece que o corpo é templo do Espírito Santo e é casa de Deus. A segunda raiz, comidas e bebidas consagradas. O que é isso, Angelita? Quando a pessoa come e bebe sem pensar em Deus. Quando você come e bebe, você pensa em Deus? Se você não come e bebe sem orar, sem consagrar, você também tem essa raiz. Enfim, foram 6 raízes: pactos familiares e hereditários, embriaguez e descontrole, pactos de morte e de sacrifício, idolatria da mesa. Tudo isso, as mulheres que fazem parte da Academia da Alimentação têm disponível lá dentro da nossa plataforma para a hora que elas quiserem ver, revisar, porque elas já passaram por esse processo e já foram curadas. Ah, o, o segundo passo é presta atenção. Primeiro passo é se render, certo? Segundo passo é quando você tira algo, você tem que colocar algo no lugar. Por exemplo, vamos falar do alimento agora, né? O jejum já fala que é abstinência de alimento, né? Então você vai tirar um alimento, né? Você vai tirar um alimento ou uma refeição, ou o café da manhã, ou o almoço, ou a janta, ou um alimento que você vai tirar, e aí você vai entregar esse sacrifício ao Senhor. Senhor, eu estou aqui te entregando, abrindo esse jejum, para que o Senhor me mostre as correntes que me prendem, para que o Senhor me mostre os julgos que eu tenho carregado, para que o Senhor me cure das feridas que têm me impedido e que têm
não tem me deixado me posicionar como filhas. Primeira parte. Você fez isso. Aí você tirou o alimento. Só que você tirou o alimento e você precisa colocar alguma coisa no lugar desse alimento. O que que é a coisa que você precisa colocar no lugar desse alimento? Ali o seu momento com o Senhor. Não é só tirar o alimento e achar que você está fazendo jejum, porque isso não é jejum. Isso é jejum intermitente, né? Jejum intermitente fica vários momentos sem comer. Mas o jejum bíblico é você tirar aquele alimento e ir para os pés do Senhor e buscar a sua cura, buscar a sua rendição ali aos pés do Senhor. E perguntar para ele, minhas irmãs, nossa, você vai se surpreender com isso. Porque quando você faz dessa forma, o Senhor começa a revelar as raízes. Às vezes você vai levar susto. Às vezes você vai começar a chorar. Às vezes você vai falar: Meu Deus, eu não sabia que eu tinha essa raiz. Meu Deus, eu não sabia que aquela palavra que foi me falada há tantos anos atrás, minhas irmãs, eu descobri raiz de surra que a minha mãe tinha me dado quando eu tinha 7 anos de idade. 7 anos de idade. E eu, aquela compulsão alimentar, aquela compulsão, e aí eu fui perguntar: Senhor, o que que é isso? E o Senhor me levou lá atrás, quando a minha mãe me bateu com muita raiva porque eu tinha deixado de limpar a casa um dia. E eu não culpo a minha mãe. Não culpo a minha mãe, porque minha mãe também não sabia. Minha mãe também não sabia. Então Deus me fez perdoar minha mãe e graças a Deus, aquela dor que eu senti lá daquele couro parou no meu corpo. Eu tinha dores no meu corpo, minhas irmãs. Eu tinha dores no meu corpo para todo lado. Eu era uma mulher hipocondríaca que eu tomava remédio todos os dias e 4, 5 tipos de remédio por dia para tirar as dores que eu tinha. Dor de cabeça, dor nas pernas, dores no corpo. Mas todas essas dores eram emocionais. Todas essas dores eram feridas que eu tinha. E também da alimentação errada que eu fazia. Eu estava até falando com a nossa Nutri aqui essa semana, eu falei assim, olha, eu comia pratada de arroz, mas pratada mesmo, porque eu amo arroz, não vou falar que amava, eu amo arroz. Mas o arroz, eu não sabia que ele se tornava glicose no meu sangue. Tanto é que quando eu comecei o processo de cura, que o Senhor começou a me curar, sabe o que eu tinha sido diagnosticada? Com aterosclerose. Aterosclerose. O que é isso, Angelita? É gordura na veia. Porque o açúcar, ele também depois, ele passa por um processo e ele também vira gordura. Não sei se eu tô falando certo aí, Nutri. Depois você dá uma corrigida em mim aí. Então, mas eu fui diagnosticada com isso. Por quê? Porque eu não sabia comer de forma certa. Hoje eu eliminei o arroz do meu cotidiano. Eu não como mais arroz e não me faz falta. Mas não é que eu parei totalmente de comer arroz. Quando me dá vontade, eu vou na casa da minha mãe, eu amo o arroz da minha mãe. Lá eu tenho que comer, porque eu amo. Mas hoje eu como com mais moderação, com mais consciência. Entendeu? Então, quando você tirar o alimento, você vai colocar essa prática de orar. E no nosso caso aqui, a gente tem o mesa profética, né? Que é o encontro do estudo da palavra. O mesa profética, a gente se encontra numa mesa para estudar a palavra. Se você não participa do mesa profética, você pode abrir Isaías 58, olhar de novo Isaías 58, meditar nessa passagem e pedir para o Senhor revelar para você, tá certo? O terceiro passo, aqui que você vai ver se o seu jejum tá realmente sendo o jejum que agrada a Deus. Porque Isaías 58 vai mostrar que o jejum verdadeiro, ele vai ser mostrado em atitudes que vai confirmar a nossa rendição. O que são essas atitudes que vai confirmar a nossa rendição? Nós vamos ser mulheres, né? Que mostram um coração mudado. Mostra a forma, a mudança de vida. Você vai ter mais paciência,
Você vai ter mais perdão, mais sensibilidade, não vai explodir na primeira palavra que chega assim no seu ouvido. Então, o terceiro passo é já a confirmação que esse jejum tá fazendo efeito na sua vida. E imagina você adotar o jejum bíblico na sua vida, quanto de transformação você não vai ter, minha irmã? É testemunho para lá e para cá, como acontece no Emagreça com a Bíblia conosco. E o quarto e último passo é o ambiente. O ambiente que protege o processo. Minha irmã, processos profundos não se sustentam sozinhos. Por isso que eu tô aqui apresentando para você hoje esse jejum que você já pode sair daqui e já praticar. Ficou claro para todo mundo, não ficou? Vocês aprenderam como que faz o jejum bíblico? Faz o joinha aí para mim, quem tá aqui pela primeira vez. Aprenderam, ficou claro. Mas a academia da alimentação, ela é um ambiente de quê? De acolhimento, de apoio, de amor, de compaixão. E é um ambiente que cura, né? E um ambiente também de conhecimento. Ali a gente vai conhecendo a palavra. Ali Deus vai iluminando, vai dando a a gente vai contando aquilo que Deus está nos libertando. E isso traz pra gente cura, traz libertação. E a gente tem um ambiente de apoio ali. Tem mulheres que chegam lá e falam assim: ai, eu não tô conseguindo, me ajuda, por favor. E ali você recebe uma chuva de apoio, uma chuva de testemunho. Esse ambiente te protege de você não querer continuar. Porque, como eu falei, sozinha é muito mais difícil da gente prosseguir. Talvez você hoje tenha perdido a sua autoridade espiritual, porque você tem entregado a sua bênção da primogenitura nas mãos da alimentação, como fez Esaú. Muitas mulheres estão perdendo a autoridade na mesa, porque elas estão se vendendo por um prato de lentilha. Não seja você hoje, mulher, que entrega a sua primogenitura. O que é a primogenitura, Angelita? É a bênção espiritual que Deus colocou na sua mão para você ser responsável para passar toda essa bênção para sua família. Resumindo em palavras mais simples, é você se posicionar como filha e apresentar o pai para sua família. O pai que não julga, o pai misericordioso, o pai de amor, o pai que acolhe quando a gente erra, o pai que não deixa a gente lá embaixo naquela situação. É isso que Deus quer da sua vida hoje, minha irmã. Te posicionar como filha, para que você, com essa bênção da primogenitura que você recebeu, você revele o Pai aos seus e a todos os que vierem depois de você. Amém? Olha, já acabei no tempo. Agora eu quero abrir aqui para uma ou duas irmãs falarem sobre a experiência delas na academia da alimentação. Ah, eu queria que você abrisse, Kaira. Eu sei que você, eu não sei se você já vai precisar sair, mas eu queria que você abrisse e contasse um pouquinho do que a academia fez na sua vida. Quantos quilos? Primeiro, já conta para as mulheres aí quantos quilos você já emagreceu. Fechei os 30. Fechou 30 quilos. Fechei Boa. 30. 30 quilos. E o jejum bíblico, fala um pouquinho da influência que o jejum bíblico fez na sua vida e que está fazendo já na sua família. Olha, desde que eu comecei a seguir o Emagreça com a Bíblia, desde antes de entrar na academia da alimentação, a minha vida já mudou. Eu tive outra percepção de vida e foi aí que eu comecei a entender muitas coisas. E o jejum bíblico me trouxe discernimento
das minhas próprias atitudes, e a partir do momento que eu entendi as raízes que me prendiam, que eram o abandono e a rejeição, foi aí que eu entendi e mudou toda a minha vida, minha estrutura, minha forma de ver as coisas. E foi aí que eu me libertei para a glória e honra de Deus, me libertei da compulsão alimentar, do sedentarismo, da ansiedade, do medo, de tudo. E aí é aquilo, né? O peso foi indo, porque não era nem uma procura, porque na verdade a minha intenção principal era estar mais próxima de Deus e conseguir ter um consolo de alma e de espírito e poder entender por que que a minha mente brigava tanto entre ela, entende? E por que que eu precisava. Eu sempre fiquei com aquela frase que a irmã Renata, acho que era que dizia, que o que que essa gordurinha faz por mim? De que ela me protege? Por que que eu carrego ela? E realmente, eu necessitava ela para me sentir acolhida, amada, abraçada. E a comida, para mim, eu idolatrava a comida porque a comida era meu consolo quando eu estava triste, quando eu estava cansada, quando eu estava com raiva, quando eu estava preocupada, se eu tinha algum problema com o meu marido, com os meus pais, com os meus irmãos, financeiro, tudo se resolvia com comida. E era aquilo momentâneo e depois continuava o mês. Até que um dia eu tive um episódio no que eu fui fazer uns exames e eu fui fazer uma biópsia do útero, que eu já tinha feito outras vezes, e esse dia eu fui sozinha e senti muita dor, fazia muito frio, e eu me senti abandonada. Veio aquilo assim, aquele abandono. E eu me lembro que eu entrei no carro e comecei a orar, e quando eu comecei a orar, veio aquela fome que tu não consegue controlar e eu só conseguia pensar em pedir um lanche. Eu tava chorando e pensando que lanche eu vou pedir. E eu cheguei na minha casa chorando e o meu marido me abraçou e me segurava dos braços. O que aconteceu? O que aconteceu? E eu chorava e eu dizia para ele: eu quero comer um lanche. E ele me disse assim: mas para que eu já peço para ti. E aí, Ju, não, tu não vai pedir porque eu não vou comer. E eu fui pro quarto, me ajoelhei, orei, chorando, e declarei que eu não precisava mais da comida, porque Jesus era meu consolador, e Deus me erguia e me sarava e me curava, e foi aí a minha libertação. E Glória, depois disso, só fluiu e tudo só foi, e eu vivo com leveza hoje, em todos os momentos da minha vida. glória a Deus. Eu Glória a Deus, Kaira. Glória a Deus. Esse testemunho é marcante. E hoje em dia eu sei que eu não posso ser a salvadora, que eu não posso com tudo, que eu não necessito poder com tudo, e tá tudo bem, e eu me entrego a Deus, e hoje é a força do Espírito Santo que me carrega, não sou eu com a minha força que vou conseguir. Amém. Hoje Glória a Deus. eu corro, me alimento bem, deixei todas as coisas ultraprocessadas, tenho uma alimentação maravilhosa, não sinto fome, não sinto vontade e vivo plena. E hoje até às vezes eu me emociono porque é tão lindo e leve não depender da comida, que é algo inexplicável para quem vive a compulsão alimentar, a ansiedade, o medo, é algo assim, eu não sei como explicar com palavras. E a mudança que teve na minha vida, no meu matrimônio, é algo visível, em relação com a minha família, meus pais, meus irmãos. E eu me considero que sou uma intercessora pela minha família e me levantei em oração com isso. E sim,
declarei e cortei muitas raízes e tenho visto mudanças assim incríveis, tanto nos meus pais, nos meus irmãos, e é só gratidão e é aquilo que flui. Glória a Deus, Kaira. Parabéns, sempre parabéns pelo seu testemunho, por você estar posicionada, né? Posicionada. Você se posicionou como filha. E viver como filha é desse jeito, é leve, é simples, é leve, é tranquilo e é gostoso. Porque a Kaira foi modesta aqui, não quis falar, mas ela já trouxe a mãe dela para Emagreça com a Bíblia. E já hoje o esposo dela já faz exercício junto com ela e dia de semana come regradinho junto com ela. Final de semana ele fala que vai desfrutar, mas já é um passo tremendo. Então, É. isso é influência, né? Deus está literalmente usando a sua vida para tirar a morte da panela, como a gente tem essa expressão na Bíblia. Amém? Obrigada sempre pela sua disposição em testemunhar, porque cada vez que a gente testemunha, a gente sela a nossa vitória. A gente sela no mundo espiritual a nossa vitória. Louvado seja Deus. Eu vou abrir só para mais a irmã Mariângela, que ela tem também testemunho lindo. A nossa irmã Mariângela também completou aí quantos quilos já, irmã Mariângela? 42. Qu- 42 quilos, minhas irmãs. Vamos aplaudir essa mulher de Deus. Glória a Jesus por isso, minha irmã. Você é um exemplo, uma inspiração também para nós. Conta um pouquinho aqui para nossas irmãs que estão chegando aqui, que precisa perder quilos assim ou até mais, que há uma esperança. Há uma esperança. Sim, há uma esperança. Eu comecei em fevereiro do ano passado, vai fazer um ano, eu estava com 106 quilos e 600. Aí eu falei assim, não, eu preciso tomar uma atitude na minha vida. Foi quando eu vi um rapaz, um médico, fazendo uma mentoria de jejum intermitente. Entrei no processo, fazendo com afinco, já estava vendo resultados e mais, né? Entrei também na academia, no Pilates eu já estava, mas entrei assim com mais afinco, mais direcionada, né? Então, mas chegou maio e eu já tinha reduzido os 14 quilos e fazendo esse jejum intermitente até 48 horas, eu estava conseguindo ficar em jejum, muito disciplinada, né? Na alimentação, levando tudo pronto. No ano passado eu ensinava no ensino fundamental aqui na minha cidade e levando tudo direitinho, né? Mas chegou num efeito platô, que não seguia mais nada. E eu comecei a me inquietar, porque eu estava conseguindo fazer o jejum intermitente até de 48 horas, mas não fazia o jejum bíblico, nem de 12 horas. Não Não estava conseguia, né? conseguindo, era algo que estava travando a minha vida, né? E aí foi quando eu falei assim, Deus, eu preciso ter uma mudança de vida. Foi quando eu, rodando o Instagram, eu vi a página do Emagreça com a Bíblia. Eu falei assim, opa, tem alguma coisa aqui diferente. Porque eu já tinha, tenho um livreto, né, Emagrecer à Luz da Palavra, que ele dá muitos comandos, versículos para a gente recitar. São pessoas que Deus usa para despertar, né, para começar a despertar, como aqui também no Brasil, a Angelita conhece. Tem o Dr. Aldrin, que tem um programa maravilhoso, e Sim. ele é cristão, ele e o pastor Luciano Subirá, né, que falam que emagrecer viver até os 120 anos com saúde, né? Por conta de quê? Da alimentação. Eles não comem depois das 7 horas da noite, de jeito nenhum. A palestra pode rodar lá até 1 hora da manhã. Ele, não. Se não comeu antes, tanto que eu já tive em lugares que ele estava e era servido antes para ele e para o pastor Luciano. Então foi aí que eu comecei e entrei timidamente, mas fazendo e já tendo resultados.
E Amém. além do peso que eu estava, eu tinha lipedema muito forte, dores no joelho, eu andava arrastando, minhas irmãs. Eu andava arrastando. Foi quando Deus foi colocando no meu coração, através das ministrações, da mesa profética, de estar lendo, de estar participando ali no grupo, de estar me pesando todo dia, não como algo assim, não, eu vou me pesar porque a balança me governa, não, ela me disciplina. Eu aprendi que ela me disciplina. Tanto que tem dias que eu não peso. Mas quando eu vou lá, eu sei que às vezes esse mês de final de janeiro eu tive dois aniversários marcantes de uma sobrinha neta e de uma neta que eu andei bagunçando, mas depois cheguei, voltei ao princípio de tudo, refiz o caminho e falei assim, não, eu não preciso disso. Não sei por quê, que gracinha foi que eu fiz essa lambança comigo mesmo, né? Porque a gente se sente mal quando a gente começa dependendo do Senhor, tendo consciência que nosso corpo é um templo e que a gente não pode decepcioná-lo. Como também nós todas tínhamos e temos ainda algumas, tem aquele negócio, eu vou ali na geladeira, ninguém tá vendo mesmo. Eu vou ali, vou assaltar a geladeira, mas quem não está vendo é seu esposo, é sua mãe, é seu pai, é seu filho, mas o Senhor está vendo que você falou e você não cumpriu. Então é hora de chegar, voltar e falar: Senhor, eu caí, eu não consegui, mas o Senhor, na palavra diz que o Senhor já me deu o domínio próprio, então eu quero esse domínio próprio na minha vida. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Espírito Santo. Eu colocava o prato no início e apresentava ao Senhor. Eu falava, Senhor, tá aqui meu prato. Se o Senhor falar que eu vou parar de comer quando eu estiver na metade, eu paro. E tive experiências na mesa com ele, fiz um lugar para o Senhor, e esse dia eu não consegui comer. Eu convidei para ele sentar à mesa comigo. Faça essa experiência, coloque um lugar e chame o Senhor. E assim, outra dica de milhões: nunca coloquem peso, por exemplo, eu quero perder 15 quilos. Eu coloquei na minha mente logo, eu não ganhei esses tantos, quase 50 quilos que eu estava a mais em um dia, em um ano. Foram brincadeiras, foram voltas, foram quedas. Eu fui, minhas irmãs, da Lua, eu fui Herbalife, eu fui vigilante do Peso, eu fui sopão, todas as coisas que saíam, estava eu lá. Estava eu lá. Era tomando shake, era tomando sopa, era tanta da coisa, mas sempre fui uma pessoa que nunca gostei de comer sem uma verdura, sem um legume, né? Mas tinha as raízes que eu não sabia e não entendia, né? Como, por exemplo, na minha infância, passei por períodos assim de grande deserto, onde realmente faltou a comida, e essas raízes ficaram lá escondidas até o Senhor tratar. Como Amém. Kaira falou, né? Eu não, não quero e não vou ser mais nunca dominada pela comida, por Amém. um lanche, por um hambúrguer, por um doce, por qualquer coisa, eles não me dominam mais. Então, que vocês todos possam determinar assim, eu vou reduzir 5 quilos, 6 quilos, e cada grama que você... eu só perdi 100 gramas, e aquela outra lá do grupo, olha só, perdeu quase 1 quilo, e eu não perdi, e Comparação, vem né? uma É. tristeza no seu coração, e aí você já está perdendo, né? Então, essas coisas assim de shake, de coisas que você desembrulha pacotes, você faça a troca, descasque. Use o que descasca e pare de usar o que você abre pacote, abre embalagens. Então, hoje minha alimentação está muito simples. Eu sei os legumes e as verduras que eu devo comer, que não aumentam, mas tem dias, um dia de domingo, eu vou a uma churrascaria
pego minha carnezinha com gordura, né? Como bastante salada, é uma salada que tem com abacate, o alho poró, um pouquinho cremoso, mas põe um pouquinho, porque eu amo alho poró. E ultimamente, no mês, foi mês de dezembro, eu passei por uma cirurgia de implante dentário. Eu compartilhei até com a Angelita que eu fiz um caldo de ossos orientada pelo Senhor para fazer durante o processo. E em 15 dias eu reduzi 6 quilos, Amém. né, com esse caldo de ossos. Então, são coisas que o Senhor vai nos dando, né? E quanto ao lipedema, também foi o próprio Espírito Santo que falou comigo. Que eu falei assim, meu Deus, eu preciso ir para um angiologista, eu não sei o que fazer, quem eu procurar, mas eu não quero ficar dependendo de remédio. Aí o Senhor falou, faça drenagem linfática. Minhas irmãs, eu já estou na quinta série de 10. Glória a E Deus. os músculos já estão endurecendo. A moça todo dia fala: Olha só como é que tá aqui. E já está usando um tal do bambu. Eu falei: pode moer esse bambu aí. E faz, e inventa Amém. coisa. Amém. E hoje, quando eu olho minhas roupas, meu Deus do céu, eu já mandei apertar tanta roupa. E vai, aperta a costureira. De novo? Eu falei: De novo. Ou então você vai me dar uma nova. E um caso mais engraçado foi uma pessoa que falou assim: Ah, não acredito, eu já tinha reduzido, acho que 35 quilos. Uma pessoa falou assim: Ah, que nada, você está fazendo isso nada sem remédio? Você está tomando Monjaro. Eu falei: Só se for Monjaro do céu, então tu está pagando para mim, porque eu não tenho condição, se eu quiser, pudesse comprar, mas. Eu falei assim, não tomei nada de Monjaro e nunca vou tomar nenhum remédio que me deixe dependente. O Senhor tem os métodos deles, o remédio dele é Isaías 58 para nós, né? É um presente de Deus, como foi colocado agora por Rafael, né? Então, que o Senhor possa dar a vocês estratégias como ele me deu, como tem dado a todas, a Lívia, a Kaira, e todas que já são mais do time antigo, né, que estão aqui, e a gente sente saudade. Eu falei assim, meu Deus, eu estava olhando aqui, eu falei, eu não tinha visto Kaira, eu não tinha visto o Livre, depois eu fui olhando a setinha e fui vendo as antigas, falei assim, ó, eu não estou sozinha não, porque eu não largo a Angelita, não é? Amém. Não é, gente? Amém. Amém. Glória a Deus, minha irmã Mariângela. Seu testemunho sempre também, como de todas as outras participantes, né, do Emagreça, as embaixadoras do Emagreça com a Bíblia, são sempre inspiradores e edificantes, né? Então há esperança para todo mundo. Inclusive, em homenagem à irmã Mariângela, a gente lançou o Monjaro Bíblico, né? Que a gente fala, o nosso Monjaro Bíblico é o Isaías 58, aonde a gente fala mais profundamente, de outra forma, é ministrado Isaías 58, foi transformador, né? Quando a gente fez essa mentoria. E o que é mais gostoso, minhas irmãs, tudo isso fica gravado para depois ver lá. Direto eu vejo ali a nossa irmã Andréia falando: Olha, tô revisando tal lição, ela está sendo benção, ela comenta lá, fala que está revisando, ela não para. Então, todas as mulheres que chegaram aqui não chegaram e passaram, elas ficaram, porque Deus tem um propósito com o Emagreça com a Bíblia. Nós estamos construindo um movimento, esse movimento chamado reconstrução. Todas vocês que vieram até aqui, eu creio que Deus tem um propósito na vida de vocês como emagreça com a Bíblia. Umas vêm, conseguem o seu resultado e vão embora. Outras vêm, conseguem o seu resultado, se conecta mais com o Senhor e resolvem ficar. Eu gostaria que vocês que estivessem aqui conosco resolvessem ficar. E é a oportunidade que a gente abre para vocês hoje. Se vocês, quem quiser continuar conosco, né? Esse movimento, ele é uma comunidade onde as mulheres assinam mensalmente R$ 59,90. E para quem entrar hoje, né? A gente vai ter a nossa próxima mentoria, que a gente já está estruturando,
nós vamos falar sobre identidade. Olha o sorrisão da Lívia lá, ó. Identidade. Nós vamos falar sobre identidade, quem você é no Senhor, o que a palavra diz que você é, como se posicionar como filha, como sal da terra. O que é ser sal da terra? O que é ser luz do mundo? O que é arrancar um olho, gente? A Bíblia fala assim que se aquilo está te fazendo pecar, você tem que arrancar o olho e sair. Então, se você, né, desejar continuar conosco, é só você depois, né, entrar em contato comigo diretamente lá no grupo que você tá. Angelita, eu quero entrar hoje. Além, né, além de tudo isso que eu tô falando para você já na mentoria, né, você que tá entrando hoje, cada turma que entra, meu marido. Meu marido me ligando, gente. Amor, eu tô na mentoria ainda, tá? Já te ligo. Beijo, tchau. Desculpa, gente. Então, para as mulheres que já entraram, ela tem um pacote, uma promoção para aquelas mulheres que já entraram, que são as que já estão na academia. Para você que entra hoje, para você participar da próxima mentoria, você tem 50% de desconto. Como eu já tenho anunciado, a nossa mentoria, o valor dela normal é R$ 997 reais. Então, você que entrar na Academia da Alimentação, você vai ter na próxima mentoria 50% de desconto, se você for assinante. E você vai desfrutar de todos os benefícios que tem lá dentro da Academia da Alimentação, que são todas essas ministrações, as raízes espirituais para você identificar, porque com a palavra é muito mais fácil de você ser orientada, de você realmente identificar aquilo. Porque se eu falar para você raiz de fertilidade, né, você nunca vai entender o que é uma raiz de fertilidade, mas se você ter exemplos, você ir na palavra, o versículo explicado para você, você vai ter ali realmente o que é para você identificar na sua vida. Tem os 35 princípios de alimentação que a gente extraiu do livro de Gênesis, que foi uma mentoria incrível. Tem o Monjaro Bíblico, que é Isaías 58, detalhadamente explicado. Tem o Jeito Bíblico de Governar, tem o Caderno de Libertação, tem livros de receita. Então, tudo isso na assinatura você desfruta. E você também tem o direito de participar das outras mentorias se você quiser ao vivo comigo, né? Se você. E tem também o nosso acompanhamento lá. Lá dentro da Academia da Alimentação, você vai receber ah, um protocolo de sugestão alimentar. Então, você vai saber é um protocolo de 14 dias, onde mulheres desincham, desinflamam e eliminam até 10 quilos nesses 14 dias, que é o nosso protocolo. E também tem a nossa Nutri lá. Se você não se adaptou com aquele protocolo, com aquele cardápio, a nossa Nutri tá lá dentro para te orientar. Você vai poder falar: olha, Nutri, eu não como isso, eu não como aquilo. Não tinha isso antes, né? Na nossa academia da alimentação, não tinha uma Nutri que ficava lá. Agora vai ter. Olha o privilégio que você que está assinando a academia da alimentação vai ter. E a Academia da Alimentação também, para quem entra hoje, o valor é R$ 59,90. Mas para quem já entrar a partir de março, já vai subir um pouquinho, porque tudo aumentou, preço de plataforma aumentou, preço das pessoas que tá com a gente também, a gente precisa remunerar essas pessoas. Então, R$ 59,90 para você ter um programa desse de emagrecimento, ter acesso a tudo isso é praticamente de graça. Eu sei que muitas mulheres já compraram canetinhas, essas canetinhas é muito mais que R$ 1.000, né? Então, se você sente que você precisa caminhar conosco, né? No Emagreça com a Bíblia, na Academia da Alimentação, você pode me chamar lá, que você já vai entrar ainda hoje. E segunda-feira nós vamos começar o desafio de 14 dias dentro da Academia da Alimentação, viu? Embaixadoras, se vocês quiserem fazer de novo, vai ter a nossa Nutri lá também, que é a nossa amada irmã Lívia, né? Então, nós vamos ter aí um acompanhamento muito mais especial a partir de agora, 2026. O nosso Mesa Profética está com um formato diferente, que eu vou explicar lá dentro da Academia da Alimentação também. Tá com
Gente, Deus está fazendo coisas tremendas. Nós estamos caminhando para o Maracanã. Para quem entrou hoje e não sabe, o Maracanã é uma promessa que Deus fez para o Emagreça com a Bíblia, que nós vamos fazer essa mentoria presencial lá, que vai ser 3 dias, 2 dias ou um dia, eu não sei como vai ser isso, mas o Senhor já sabe. Tá bom? Então eu queria agora abrir para ouvir, né? Tem muitas mulheres aqui antigas que estão presentes, mas eu queria abrir para você que ouviu o Isaías 58, o que que você tirou para você, como que você sai daqui, ficou alguma dúvida para você, você quer perguntar alguma coisa? Se você decidir seguir sozinha, você já está capacitada, você já tem aí quem gostaria de falar ou perguntar, pode abrir o seu microfone e perguntar aí pra gente. Ninguém tem dúvida? Tá tudo certo? O que que vocês acharam? Vocês não querem falar nada? Foi bênção para vocês? Me dá um feedback aí, gente. Senão não consigo fazer essas reuniões mais gratuitas para vocês. Me conta aí. Tudo bênção, a Rafaela escreveu aqui. Vamos aí. Quem participou? Gi, olá, tudo Oi, bem? Andréia. Que bom te ver aqui, minha Oi, irmã. olá, meninas. Bom, eu sou uma de que já conseguiu o objetivo, tá fazendo um ano, Um né? ano. Consegui eliminar com a honra do Senhor 22 quilos Amém. e eu ainda continuo na academia da alimentação. Por quê? E o mesa profética é uma bênção. Porque não é apenas no, no ganho de peso, né? Que Deus quer nos mostrar alguma coisa. É também em outros aspectos de nossa vida, né? Então, assim, o Senhor tem me mostrado muito, e muitas vezes eu tenho que rever alguns pontos que eu pensava que já sabia, a gente não sabe nada, né? Então, nós somos meros instrumentos do Senhor mesmo, entregar nossa vida para Ele, né? E o mais incrível, assim, do jejum mesmo, que eu consegui, foi que eu era, assim, muito ligada à minha mãe, e ela era muito importante na minha vida, e ela faleceu o ano passado, em maio, e eu fiquei, assim, muito, muito, muito triste. Eu estava vivendo no automático e assim, algo que eu nunca tinha feito até então, e você mesmo fala, escreve, escreve, escreve que Deus vai te dar sua bênção, né? E daí eu lembro que eu escrevi, se não me engano, em julho, uma oração, né? E daí em dezembro, no dia 21, eu tive a resposta da oração, e daí eu fui atualizar minha oração. E como é no aplicativo, né, que eu tenho, falei assim, nossa, daí eu lembrei na hora, eu falei assim, isso mesmo, pedir algo para Deus e Ele responde no tempo dele, né? Amém. Então, assim, coisas que me doía, né, que hoje a gente tem vídeos, hoje a gente tem áudios e tudo mais. Então, assim, o que me doía de ouvir a voz dela hoje me dá alegria, porque, assim, é uma saudade, mas é uma saudade, assim, que bom que eu tive ela do meu lado, que bom que tudo isso aconteceu, que vivência maravilhosa. Então, é isso. Amém, amém, irmã Andréia. A irmã Andréia também tem histórias, né? Porque as mulheres que ficam com a gente têm muitas histórias para contar.
A irmã Andréia também trouxe a irmã dela, trouxe a filha dela, e todas elas têm testemunhos para contar. E glória a Deus, minha irmã Andréia, pela sua vida, pela sua trajetória no Emagreça com a Bíblia. Eu sei que você tem muitas histórias, muitos testemunhos para contar, e nós vamos deixar para você contar lá na Academia da Alimentação para quem entrar lá com a gente, para caminhar junto com a gente. Minhas irmãs, Bom, a alimentação na minha casa também mudou, viu? tudo, né? Hoje Mudou tudo. tudo mudou. Hoje Mudou todo tudo. mundo tá, durante a semana come regradinho, e só no final de semana que eles Sai um pouquinho. relaxam um pouco. Amém, Uhum. amém. Tá ótimo, tá ótimo. Só da gente tirar os processados, ultraprocessados, a gente já começa a ter saúde, né? Ó, obrigada, minha irmã Andréia. Deus abençoe você sempre também, sempre inspiração para nós. A irmã Andréia tinha. Depois ela vai contar para vocês lá na Academia da Alimentação, as raízes dela, que era familiares, que a família e conseguiu detectar. É impressionante essa cura que Deus trouxe para a família dela. Ó, a Rafaele leu aqui. Já participei do desafio de 3 dias e do Monjaro Bíblico. Participo da mesa profética, tudo bênção do Senhor. Vou me organizar financeiramente para ter a oportunidade de estar no projeto Reconstrução e ingressar na Academia da Alimentação. Mas desde que conheci o Emagreça com a Bíblia, minha vida começou o processo de transformação. Muito obrigada, Angelita, por permitir Deus usar lhe usar para as nossas vidas. Obrigada, Rafael, sempre pelo teu carinho. Você está sempre presente conosco nos mesas proféticas. Louvado seja Deus por isso. Minhas irmãs, vocês que entraram hoje aqui, eu quero ouvir pelo menos uma mulher. Abre aí o seu microfone e fala para nós o impacto desse estudo, se você gostou, se você vai fazer o jejum, o que que você vai decidir para sua vida. Conta aqui para nós. Abre aí o seu microfone. Quem que vai ser a corajosa, posicionada? O que que você entendeu? Vi bastante gente anotando, vi bastante gente falando aí do Isaías 58. Como que foi para sua vida essa experiência? Você aprendeu a fazer o jejum bíblico? Tem alguma dúvida? Eu acho que a Karine vai ser corajosa de abrir esse microfone, hein? Eu acho. Ela tá até mudando de lugar ali. Você tem que clicar na sua tela e clicar em cima do seu microfone para ele abrir. Ok, Aí, vamos lá. abriu. Em primeiro lugar, eu quero agradecer. Eu tentei várias vezes, foi incrível. E assim, o amparo que eu tive, porque eu falava assim, eu já fiz muito jejum intermitente. E não é possível que eu não vá conseguir. Assim como ela falou que fez 48. Eu nunca cheguei nos 48, o máximo foi 16. Mas passei por vários processos. E a época que eu estava tentando, eu estava tomando o Monjaro. E nem com o Monjaro eu conseguia. E aí eu falava assim, não, tem alguma coisa errada, é espiritual o negócio, eu vou tentar. E acho que era com a sua filha que eu falava, ai, eu desisti. Eu vinha nervosa e estava no jejum e falava assim, não, só posso comer 1 hora da tarde. Eu não vou esperar nada, pegava e comia. À noite, eu fazia o dia inteirinho, bem linda, tudo certinho. À noite me vinha uma fúria, um negócio, uma ira, ia tudo por água abaixo. Agora eu entendi o jejum bíblico. Glória a Hoje. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Karine. Glória a Deus. Que Deus continue te abençoando, minha irmã. Obrigada pelo seu Eu testemunho. vou sim entrar. Amém. Eu Glória a vou. Deus. Mais uma pro time, gente. Mais uma pro time. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Alguém mais quer falar? Ninguém? Então, minhas irmãs, a gente encerra por aqui. Eu sei que tem algumas que estão tímidas, mas eu sei que vocês receberam do Senhor.
Obrigada pelo tempo de vocês, obrigada pela participação de todas vocês. Eu gostaria de encerrar com uma oração, pedindo ao Senhor que regue tudo isso que você recebeu no seu coração, que Ele venha regar e que venha dar fruto para a glória dele. Amém? Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse encontro maravilhoso, onde o teu Espírito nos visitou, onde o teu Espírito falou aos nossos corações e discerniu para nós o verdadeiro jejum que agrada o seu coração, que nos posiciona como filhas, que nos cura, que nos liberta, que traz a resposta do Senhor para as nossas vidas, que restaura a nossa geração, que restaura a nossa vida e o nosso posicionamento no Senhor. Muito obrigado pela vida de cada mulher que entrou aqui. Muito obrigada pela vida de cada mulher que vai assistir depois, que me pediu no privado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Que o Senhor acrescente na academia da alimentação aquelas das quais o Senhor tem propósito delas seguirem conosco aqui. Aquelas que não decidirem, Pai, que o Senhor também as abençoe, que o Senhor cure elas das feridas e que elas possam continuar seguindo, confiando que o Senhor é quem cura, que o Senhor é quem sara, que o Senhor é quem nos liberta, porque sem render-se ao Senhor, nada pode acontecer. Mas com a rendição ao Senhor, tudo fica leve, tudo fica tranquilo, tudo fica mais claro e direcionado. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Nossa Nutri, você quer dar um recadinho aí para as nossas irmãs? Fechou, acho que você fechou sua câmera. E acho que ela foi abrir a câmera, fechou a câmera dela, gente. Não sei o que houve. Bom, não sei o que houve. Acho que fechou a câmera dela ali. Lá na, Lívia, você tá aí? O que que aconteceu? Lá na Academia da Alimentação, ela vai falar conosco. Aí, abriu. Abriu. Não estava querendo abrir. Olha só. Eu quero dar boas-vindas a quem está chegando e as que já estão conosco, vamos ficar ainda mais firmes e fortes. Amém. E Deus não fez apenas o nosso corpo. Antes mesmo, Ele nos deu um espírito, espírito e vida, para que a gente pudesse se mover através dele ser esse canal de bênção. Não é por acaso que você tem esse problema, porque não existe nada que não possa ser resolvido através dele. Então, a alimentação é só um recurso a mais do que vai acontecer no seu espiritual. Esse é o recado que eu deixo para você. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus, que Deus tem trazido mulheres cristãs para nos apoiar também com o mesmo espírito e com a mesma força que o Senhor tem renovado. Minhas irmãs, muito obrigado. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. A gente se encontra terça-feira no Mesa Profética, que está voltando com o números 26, tá certo? Então, se você não está na academia da alimentação, se organiza, porque segunda-feira começa um desafio lá e a gente vai voltar com força total, desafio, coisas novas, receitas novas, muita coisa, muita novidade para esse ano de 2026, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus.